Boa noite a todos e todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro do Festival de Ideias, Cultura em Tempos Emergentes. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Thaís, produtora do Observatório da Diversidade Cultural. Vale lembrar que o Festival de Ideias é um projeto realizado com os recursos da Lei Aldir Blanc, no âmbito estadual de Minas Gerais. Como de costume, antes de dar início, vamos a algumas orientações. A gente conta aqui hoje com a presença de 2 intérpretes de Libras, a Fabiola Maia e o Flávio Teixeira. Quem não estiver vendo, é só clicar nos 3 pontinhos do canto inferior esquerdo da tela deles e fixar o quadro. A dinâmica da palestra continua sendo, uma hora de apresentação. Peço que vocês mantenham seus microfones e câmeras desligados durante a fala da palestrante. E durante a palestra vocês podem mandar suas perguntas, dúvidas e comentários pelo chat da sala. Quem continua sem acesso ao chat, mandem no grupo do WhatsApp, que eu e a Amanda a gente vai repassar tudo ao palestrante, não precisa se preocupar. E após a apresentação a gente vai ter nossos 30 minutos de debate. Lembrando que no final da palestra a gente vai sortear mais um livro, tá bom? Então fiquem até o finalzinho mesmo, que a gente vai sortear e depois entrar em contato com o sorteado. Caso vocês queiram falar em algum momento, vocês cliquem na mãozinha na barra de ferramentas. E é isso. Hoje a gente dá início ao módulo 3, Fazeres, Tradições e Inovações Artísticas e Culturais. É hora de se reinventar, com a palestra Dançar para não dançar, reinventando práticas na gestão da dança, ministrada pela Márcia Neves. Márcia é dançarina, criadora e professora de dança e movimento, vem construindo a sua trajetória profissional desde o início dos anos 90, preservando o sentimento que será sempre um aprendiz. É formada pela Escola de Reeducação do Movimento Ivaldo Bertazzo e mestre em artes pela UFMG. Há vários anos se dedica ao exercício da improvisação e tem grande interesse em investir entre cruzamentos entre práticas somáticas e abordagens para o ensino-aprendizagem em dança e para a criação no âmbito das artes do corpo. Em 2011, passou a fazer parte da equipe de profissionais da Escola Livre de Artes Arena da Cultura e desde 2017 atua como coordenadora da sua área de dança. Se dedica a projetos autorais de criação, trabalhando de forma independente e em colaboração com artistas e grupos, buscando o cultivo das trocas e contaminações. Está entre as artistas que em 2018 fundaram o projeto Em Playlista, que tem o universo feminino e o exercício da sororidade como inspiração para a criação e composição cênica em dança em tempo real. Integra o Fórum de Dança de Belo Horizonte. Eu queria dar as boas-vindas à Márcia. A gente combinou que eu vou passar um vídeo para vocês antes da fala dela, então eu vou compartilhar minha tela aqui e colocar o vídeo, tá bom? Só um minutinho, gente, que eu acho que o som não está saindo. Só. Vamos esperar só um pouco, porque a imagem vai chegar.
Vamos esperar só um pouco porque a imagem vai chegar. Então vamos começar. Por onde que a gente vai começar? Quais palavras a gente vai usar nessa conversa? Porque a gente está preso nesses quadrados. Como é que a gente explode a imagem ou implode? Como que a gente se reposiciona para a saída desses escombros? A gente tem que lembrar que tudo lá fora tá diferente e aqui dentro também tudo tá diferente. Como que a gente aproveita esse tempo? Eu, por exemplo, nunca te vi tão parada. E como pensar que isso é uma oportunidade para lembrar como que eram os movimentos, como eram os passos. Como não esquecer da rua, da importância da rua. Como não ter medo da rua. E como ao mesmo tempo pensar que a rua não é um lugar de paz para muitas pessoas. Imaginar que ter um espaço interno, um momento de calma, é algo que falta para um tanto de gente que dorme na rua, que acorda na rua, que come na rua, que toma banho de chuva, não por poesia, mas pela dureza da vida. E como é que a gente cuida da vida? De quais vidas que a gente cuida? Quais são as receitas? Quais são os conteúdos que vão, nesse momento, alimentar nosso corpo? Eu penso em gengibre, mas eu penso também em vários livros e histórias que a gente deixa de acessar porque a gente se distrai no meio dessa infodemia que esconde várias notícias até muito antigas, que nos ajudariam a encontrar um lugar de mais saúde. Essa crise é uma crise da saúde, é uma crise da dignidade humana, né? E é engraçado pensar agora que várias pessoas, se não todas, e não só as pessoas, mas também as pedras, e também as bactérias, e também as plantas, e também os insetos, e também tudo está vibrando numa mesma frequência que tenta nos lembrar qual é o caminho para a vida. Lembra que a gente estava no início da nossa conversa falando sobre isso? A gente vai se deslocando e nessa viagem a gente continua aqui sentada. Você está sentada, você está sentada, você está sentada, eu estou sentada. E para onde é que a gente viaja nessa condição de mobilidade? Eu penso nessa música. Sit down. No, I can't sit down. I can't sit down. I just got to head it and I can't sit down. Mas eu não tô com vontade de dançar. Vamos dançar? Vamos tentar dançar com essa música estranha? Ou vamos dançar com esse silêncio? Bom, eu acho que eu já falei muito agora. Alguém quer falar alguma coisa?
Eu quero falar uma última coisa, antes que essa conexão caia. Uma coisa em relação à luta. Presta atenção. Não vamos esquecer de respirar. Meu áudio estava desligado. Gostaria de dar mais uma vez boas-vindas à Márcia, ao Festival de Ideias. E é muito bem-vinda, querida. Thaís, esse é o outro vídeo, né, que não vai passar agora. Aí, desculpa. Essa é a continuação daquele outro, na verdade. Ali, ó. Ai, pronto. Obrigada. Obrigada, gente. Eu estou aqui como muitas pessoas que eu tentei acompanhar, né, um pouco as palestras e vi, né, algumas pessoas dizendo, né, ai, mas que coisa diferente, né, eu estou aqui me vendo, mas eu não estou vendo vocês. Mas, enfim, eu quero usar a minha imaginação para perceber que eu estou aqui numa sala muito bem acompanhada com todas as pessoas que estão aqui, para viver esse momento, né, justamente como disse a Ana Pi, para que esse seja um momento de vida, um momento em que a gente possa encontrar aí sentidos para o nosso fazer, né, como artistas, como pessoas da cultura, como gestores, gestoras, enfim, mas que isso seja um momento de respiro para nós. Então, eu espero que a gente consiga juntos aqui construir esse espaço. Agradeço muitíssimo ao festival pelo convite, agradeço ao José Márcio de Barros pela confiança, agradeço a Thaís porque ela tem sido uma fiel, assim, escudeira no Teams aqui, que eu fiquei um pouco perdida, e agradeço aos tradutores de Libras que fazem uma dança que eu não estou vendo, mas com certeza eles estão dançando para fazer a tradução do que eu estou dizendo. A Thaís falou sobre o meu trabalho como dançarina, e eu entendo que o que me traz aqui, na verdade, é a minha experiência na Escola Livre de Artes Arena da Cultura. Tem uma pessoa aqui que conhece o Arena, que é o Guilardo, ele não me conhece, eu não conheço o Guilardo, mas o Guilardo foi o nome que saiu muitas vezes da boca de uma pessoa muito importante, a quem eu vou sempre reverenciar todas as vezes que eu falar do Arena da Cultura, que é uma gestora cultural, uma funcionária pública que chama Sônia Augusto, que foi uma figura muito central na criação do Arena como política pública que surge em Belo Horizonte em 1998. Para que, né, uma tentativa de uma política descentralizada para a promoção e a salvaguarda da cidadania cultural. A minha passagem pelo Arena, o meu estar no Arena, né, o meu ser a comunidade do Arena da Cultura, me traz, né, muitos aprendizados e, de certa forma, encaminhou também, né, a minha compreensão do que é dançar, né, sempre, evidentemente, na minha formação, isso já existia, mas essa relação tão imbricada, né, que é a arte e a vida. Então, hoje eu espero aqui que a gente possa pensar sobre isso juntos, nessa nossa realidade, né, muitas pessoas já disseram isso aqui também, né, uma realidade infeliz, né, um momento, eu acho que ela é dramático do nosso país, enfim, né, mas, quando eu me lembro que em outros momentos dramáticos, né, muitas coisas surgiram, eu quero conseguir cultivar a esperança. Eu acho que se estamos aqui,
é porque nós queremos cultivar a esperança, nós queremos cultivar a nossa coragem de seguir, e nós queremos confiar que o nosso trabalho é muito importante, né, no sentido de possibilitar a construção de uma realidade muito diferente dessa na qual a gente vive hoje. Então, eu vou pedir para a Thaís para a gente começar a compartilhar os slides que eu fiz. Aliás, gente, antes disso, nós vamos fazer uma prática. E aí, eu vou pedir para vocês, rapidamente, a gente vai fazer uma prática. Eu fiz a prática com a prática de yoga, foi ótima naquele dia, para a gente chegar aqui e tal, né? E, evidentemente, seria estranho eu dizer, né, de um corpo e mente, né? Corpo-mente que está sempre sendo acionado pelas experiências, que é o que eu desejo, né? E que aqui a gente não fosse fazer isso. Eu gostaria que vocês pegassem uma colher de pau e também, se possível, que vocês tirassem o sapato para ficar descalços enquanto a gente faz isso. E é isso. Aqui é uma sala de baile onde eu estou imaginando meus companheiros de dança. Então, por favor, não me abandonem. Vocês vão lá, busquem a colher, tirem o sapato e voltem aqui. E eu vou esperar 2 minutos. Pode ser? Para vocês buscarem uma colher de pau. Se você não tem colher de pau, não se preocupe. Você pode ter um bastão de madeira assim, ó. Esse aqui é o cabo do batedor de bife da minha casa, de madeira. Ou você pode também usar uma colher normal, de metal. Não tem problema. Você vai precisar dessa parte côncava aqui dela, ó. Podemos buscar uma colher? Márcia, a Jéssica Azevedo colocou no chat que, enquanto esperamos, fale sobre a Ana Pi, por favor. Ah, sim, claro, Jéssica. É muito importante, né? A Ana Pi é uma dançarina jovem, né? Ela faz um percurso na dança e ela decide enveredar pelo videodança. Então, ela é uma pessoa que tem uma grande relação com o audiovisual, mas as pesquisas, os trabalhos de criação da Ana Pi remetem sempre a uma questão da ancestralidade, das relações, né, que ela tem com uma cultura afro-brasileira, como é que a gente fala? De matriz africana, né? Que não é afro-brasileira, né, gente? A afro-brasileira é uma vertente de uma coisa da diáspora muito maior, né? Então, ela envereda por esse lugar e se coloca como uma artista, que é uma mulher negra, e que quer nos trazer para refletir, para pensar sobre a realidade. Ela tem outros trabalhos muito bonitos, trabalhos, inclusive, onde ela traz também essas memórias de vida, que ela traz aspectos, assim, da história dela, e ela também tem uma origem, né, inicial, ela fazia dança hip hop, dança de rua, passou por esse lugar, e também faz estudos aí numa perspectiva mais contemporânea, mas, enfim, se mantém muito vinculada àquilo que ela acredita que são as raízes, assim, que ela traz como uma mulher negra. Sugiro que a gente pesquise sobre ela, assim, busque vídeos, e o material é tudo muito, muito bonito. Aliás, falar depois de Ana Pi é um grande compromisso, porque ela já disse muita coisa. Bom, se nós temos a colher de pau, então, o que a gente vai fazer é uma percussão corporal. Essa colher vai servir para a gente se massagear, tá bom? Então, eu vou sugerir que vocês não estão, eu não estou vendo vocês. Vocês também me imaginem, não precisa olhar para a tela. Você pode se virar. Você está me escutando, e eu vou dizer por onde começa a nossa percussão. Então, fique de pé, com seus pés paralelos. Se você estiver descalço, sinta o chão, perceba os seus pés no chão. Sinta que seus pés são uma raiz que te ancora, e uma raiz de onde vai surgir a sua verticalidade. E pensa no topo da sua cabeça como algo que te conecta muito além do teto da sua casa. E vai sentindo, então, esse eixo que é a sua coluna, né? Que vai produzir essa extensão, né, do seu corpo para te ligar numa relação céu e terra. A colher vai começar na cabeça
escuta esses barulhinhos, seja gentil com você e vá percorrendo o seu crânio com essa colher. Respira e deixa o ar sair, porque a gente está guardando aqui dentro da gente um tanto de coisa que não precisa de guardar e que se sair com o ar vai ser bom. Vai pelo seu crânio, parte posterior aí. A gente pode ficar um pouquinho, como se fosse atrás do nosso nariz. Lá é a última vértebra cervical que a gente tem. Essa é a primeira vértebra aqui. Da coluna, né? Mas da nossa cervical aqui, ó. Então, fica aí um pouquinho. E respira. E volta de novo aí a caminhar com essa colher, passear com ela pelo seu crânio. E se tiver som para sair, deixa sair. Não precisa olhar para a tela. E vem para a sua testa. Volta de novo pela linha mediana do seu crânio, né? Quando a gente era bebê, o povo falava lá da nossa... Aqui no centro, aqui, ó, falava da muleira, que não podia apertar a muleira do bebê. Lá na sua muleira, fica lá um pouquinho. Desce de novo por trás, você vai passar de novo pelas vértebras que estão aí e vai parar na sua nuca e bate lá devagarzinho. Sente os barulhinhos. Volta de novo. E vem pelo seu rosto muito delicadamente, tá? Pela sua face. Tem o queixo, que é um osso grande aí, que você vai sentir. Passei um pouquinho. E a gente vai descer para os nossos ombros. Então, assim, você passa pelas suas escapas, pela sua clavícula aqui na frente e chega no ombro. Se você está na clavícula direita, você chega no seu ombro direito. Faz um vai e vem aí. Se você está no esquerdo, você chega no esquerdo. Vai fazendo esse vai e vem. E muda de lado. Vai de novo, vai o outro lado. Se você quiser, gente, muda de mão, que a gente vai ver que a gente fica diferente o jeito de pegar e de usar e bater a colher quando a gente muda de mão. Quem é destro, né, usa a direita, faz de um jeito, e quem é sinistro, canhoto, faz de outro, e a gente não tem as mesmas habilidades, né? Os dois lados, as sensações são diferentes. Vamos vir para o nosso externo, o osso que está no centro do nosso peito e que faz barulho e nos conecta com a nossa caixa torácica aí, que é assim, uma caixona. Um volume dentro da gente. Então, faz um barulho bom do nosso externo aqui no centro do nosso peito. Desce para você ir para as suas costelas, aqui lateralmente. E vai escutando seus barulhos. E pode trocar de lado, do outro lado das costelas. E olha se tem diferença de uma mão para outra. Vamos pegar a nossa colher e aproveitar que ela é ótima para a gente conseguir fazer uma trajetória nas nossas vértebras. Subindo e descendo. A nossa coluna termina na ponta do nosso osso sacro, né? No cóccix. Então, a gente pode fazer esse caminho aí, subir até onde ela alcançar, quase chegando na cervical e ir descendo. E dá uma esparramada nessa colher nas suas costas. Se tiver um lugar aí que você estava sentindo dor, capricha lá confortavelmente, com gentileza. Conversa com esse lugar, escuta esse lugar. Nossa lombar está penando muito com o excesso de cadeiras, muito. E aí você vai chegar
nos glúteos, um pouco de um lado, que é outro lugar também, né? Tem penado, a nossa bacia tá penando também. Lembra de trocar de mão de vez em quando. E a gente vai escolher uma perna e vai descer por trás, chegar no pé e subir pela frente. Sente, a tíbia, por exemplo, é um osso que aparece muito quando a gente bate. Você vai por trás, desce, chega no pé e sobe pela frente. E vai por trás, pé e sobe pela frente e troca de lado. Lá do glúteo vai descendo atrás da coxa, atrás do seu joelho, vai lembrando desse corpo aí como é que ele é, porque às vezes a gente até esquece. Pé, tíbia, e eu tô na coxa outra vez. E vou descendo. Solta. Respira. Você pode, às vezes, passar por um osso da bacia, crista ilíaca, aí nessa volta, né? Quando você tá subindo para fazer a volta para descer, lá na bacia, tem a crista, às vezes você vai passar por ela. Vai sentindo os seus barulhos aí. Ei. Aê, muito bem. Respira um pouco. E a gente só dá uma espreguiçada. Do jeito que você precisar, espreguiça. Agora, enquanto você espreguiçar, você vai se abrir para o espaço. Como se você quisesse de uma ponta para outra no espaço que você está. E vai olhar para esse espaço que agora você ocupa. Ai, se você passou a tarde aí, às vezes você nem olhou para ele. E como se você fosse um corpo meio chiclete. Você puxa para um lado, puxa para o outro. E vai ocupando o espaço. Pode ser com a cabeça, que você puxa para lá e para cá. Pode ser com o braço. Pode ser um pé que vai para um lado, um pé que vai para o outro. Pode ser seu quadril que vai para um lado e depois vai para o outro. Um lado para cá e outro para lá. Se você estivesse desenhando, como que você estaria rabiscando esse espaço com o seu corpo chiclete que espreguiça, esticando. Tomando conta desse espaço aí, ocupando esse espaço. E agora você vai fazer isso, quem tem uma janela, vai começar a se relacionar também com essa janela. Onde que eu posso ir mais longe com o meu olhar, com a extensão do meu corpo. E eu vou lá longe, ou é a janela, ou é a porta, ou é o outro cômodo da minha casa. Onde que eu posso chegar? Será que eu posso chegar agora na casa do meu vizinho ali, ó? Muito longe, mas eu posso me imaginar chegando lá. Atravessando essa porta fechada. E entrando nesse chão. E furando esse teto. E aí, só pra gente começar a juntar tudo isso, eu vou colocar uma música e eu queria muito que a gente realmente se imaginasse na nossa sala de baile, no barro do chão, de onde nasce a esperança, e que a gente usasse os nossos pés como se a gente estivesse amassando juntos esse barro aí, juntas, né, e ocupando espaço. Então, eu vou espreguiçar, eu vou ocupar esse espaço, eu vou usar um corpo elástico, e além de tudo, vou lembrar que meu pé está no chão, que meu pé entra na terra, sai da terra, cria uma raiz, tira essa raiz para enraizar num outro lugar,
E às vezes esse lugar pode estar lá longe, onde eu posso chegar, e pode estar dentro de mim. Vou colocar essa música e vou confiar muito que a nossa sala de baile está muito animada. E vamos lá. Vamos tentar ocupar o espaço, sentir o espaço que tem dentro da gente, fora de nós, que tem vida lá fora e tem vida aqui dentro, e tem o chão, onde eu posso afundar, onde eu posso pisar, que me indica espaço para eu ocupar. E eu posso ir com a minha bacia, posso ir com o meu ombro, posso ir com a minha cabeça, e lembro do meu pé. Posso ir com o meu joelho, posso ir com o meu cotovelo, posso ir com o meu queixo, com meus olhos, com o meu nariz. E fico o meu pé no chão, sai do chão. E penso que eu posso estar dentro e fora. Eu estou desenhando no espaço. Eu quero ocupar o espaço. Eu posso transformar o espaço. Eu posso mover o espaço. Meu pé fica e sai de novo do chão. E eu posso ir com o meu cotovelo, com o meu osso sacro, calcanhar, meu nariz, minha boca, meu olho que enxerga e também atravessa. As minhas escápulas. E eu espreguiço. E sou um corpo chiclete. E posso criar espaço dentro e fora. Sinto meus pés. E eu ocupo espaço. E sei que eu dobro. E afundo o meu pé. E uso o meu olho. E puxo o meu laço de desenho nesse espaço. E vou devagarzinho terminando, mas eu continuo a sentir meu pé no chão. Continuo a sentir que eu tenho uma coluna que eu acabei de percutir. Ela está aqui, presente em mim. Que eu tenho olhos que veem muito mais do que uma tela. Podem ver tudo ao meu redor, ou quase tudo. E ainda imaginar o que eu não vejo, mas que eu também posso ver. Construir caminhos para eu enxergar o que eu ainda não conheço. E aí, a gente vai para a cadeira, mas não precisa ir para a cadeira, tá bom? Eu vou começar a apresentação, mas se coloquem do jeito que vocês se sentirem confortáveis. E enquanto eu estiver falando também, se quiser ir experimentando me ouvir sem olhar para mim, para acionar essa escuta, né? A escuta que pode estar em outras partes do meu corpo também. Fiquem à vontade. E também duvidem muito do que eu vou dizer. Então, vamos lá. Thaís, você pode começar? Respirando. Obrigada. Gente, eu escrevi um texto, né, que vai chegar aí em vocês, e foi muito bom para mim escrever, para eu entender também do que eu queria falar, né, assim.
E, na verdade, Os Cúmplices, da Eliane Brum, que é um texto que ela escreveu para El País, eu fiquei muito impressionada com a capacidade dela de quase adivinhar, né? Ela escreve esse texto em 1º de janeiro de 2020, e ela vai dizer, em 2020, cada um saberá quem é, diante de uma realidade que exige coragem para enfrentar e coragem para perder. Porque, de fato, né, a gente quer viver esse tempo de um grande enfrentamento, né, de uma realidade bastante complexa. Enfim, eu acho que sobre a pandemia, José Martins de Barros falou muito bem no primeiro dia, né, uma coisa muito impactante, as coisas que a gente vive, e que nós precisamos de enfrentar, essa é a nossa realidade, e precisamos ter coragem para perder, mesmo porque eu entendo que a gente não, o nosso tempo presente, né, é este presente, completamente diferente de tudo que a gente já viveu. Então, eu não tenho, assim, a menor expectativa de que a gente vai voltar para algum lugar, né, eu acho que a vida é sempre movimento, a vida é sempre caminho, a gente está sempre... Eu não gosto da palavra avançando, eu acho a palavra um pouco difícil, né? O que é avançar? Mas a gente está sempre caminhando. E nesse nosso caminhar, neste momento, a gente pode ser que a gente esteja perdendo algumas coisas, mas com certeza também estamos sendo desafiados para construir outras, né? Então, Thaís, passa para mim, por favor. Aí ela vai dizer: há muita gente se fingindo de ovelha para lavar as mãos diante do que vive o Brasil. Mas há também gente angustiada, perguntando o que fazer diante do que já não consegue deixar de ver. A estes respondo que ninguém vai dar a resposta. Esta resposta terá que ser criada coletivamente, por iniciativa dos que fazem a pergunta. Em cada profissão há o que fazer. Este é o momento em que precisamos fazer melhor o que sabemos fazer, mas também precisamos fazer bem o que não sabemos. Apenas o que sabemos já não é suficiente. O que somos já não é suficiente. Temos que ser melhores do que somos para enfrentar este tempo em que já não há mais tempo. E temos que ser juntos, fazendo laços. Cada um de nós precisa se responsabilizar pelo horror do nosso tempo. Eu acho que isso é uma grande convocação. E no texto eu vou dizer isso também, né? Paulo Freire é um autor que me acompanha muito nas minhas reflexões sobre a Escola Livre de Artes, né? Eu fiz um mestrado que aborda a escola, né? Que discute a criação em dança na escola, e eu tive como referencial teórico Paulo Freire, com outros autores que também surgem no texto. Mas, enfim, ele nos diz e nos convoca para um compromisso, né? É muito impactante para mim pensar que ele fez isso ainda nos anos 60, no sentido que Paulo Freire, para mim, a participação dele no MCP, né, Movimento de Cultura Popular do Recife, ali no início dos anos 60, em que o Brasil vivia ali uma efervescência muito grande, a gente tem grupos de teatros muito importantes que estão trabalhando, né, e justamente em 64 a gente vai viver o golpe civil-militar, ele já está propondo mudanças muito radicais na nossa realidade, e são as mesmas que nós ainda precisamos conquistar. Nós não conquistamos, e às vezes até parece, né, que essa situação piorou e tende a piorar ainda mais, que é, por exemplo, uma situação de opressão e desigualdade. Freire, então, me ajuda a compreender que em qualquer situação é preciso que haja este compromisso, né? E ele também diz desse compromisso que não é uma questão utópica. Eu não vou chegar onde eu quero com uma utopia que se transforma num sonho impossível, mas numa utopia que é um impossível que eu vou alcançar através do meu trabalho, através da dedicação. Então, eu acredito nesses tempos que a gente vai reconstruir os caminhos da arte. Acho que a gente está ainda buscando esses caminhos, né? Eu digo,
A gente tem se aproximado muito dessa realidade virtual, do mundo internetico, né? Essa foi a primeira coisa que surgiu e que fez com que a gente pudesse prosseguir nos nossos trabalhos, mas eu entendo que essa não é uma realidade, tá ótimo, Thaís, obrigada, que essa não é a realidade virtual, no meio das minhas perguntas, ela não é a realidade que vai acolher a realidade do povo brasileiro. Então, todas as coisas que eu não conheço, porque eu sou, sim, uma pessoa muito privilegiada, os mundos que eu não conheço, mas eu já sei que esses mundos, eles não dialogam com uma realidade virtual. Então, por exemplo, eu posso falar aqui da experiência que a gente vive na escola. A escola livre de artes, ela funciona, assim, ela tem como ideal, né, e até 2019 nós funcionávamos dessa maneira, atuando nos centros culturais de Belo Horizonte. Belo Horizonte tem 17 centros culturais que são geridos pela Fundação Municipal de Cultura, e em outros equipamentos, né, relacionados com a cultura ou não, por exemplo, CRJ, Centro de Referência da Juventude, era um lugar onde a gente atuava, Centro de Referência da Moda, já atuamos no Teatro Marília, propondo ações formativas, enfim. E já também trabalhamos com CRAS. O CRAS é um programa de assistência social. Importante lembrar que a escola, ela está na cultura, a escola não é considerada um programa social, que é outra coisa que eu digo também, né? A gente espera conquistar um espaço para a cidadania cultural, para que as pessoas vivam a cultura enquanto cultura e a experiência de formação artística enquanto arte, e não numa perspectiva de assistência social, ou, por exemplo, saúde, que isso existe, ok, mas é uma conquista que Belo Horizonte tem uma escola onde a arte é vislumbrada como um espaço, né, que merece merece esses recursos, merece uma estrutura e etc., para que ela exista como arte, né? A utilidade do inútil, né? Ou a vida não é útil, por exemplo, como diz Krenak, né? Essa coisa da arte, né? Para que a arte serve? Né? Essa pergunta tão grande, mas enfim. E a escola, então, funcionava nos centros culturais, esses 17 centros descentralizados, né? Com um público totalmente diverso, a escola não faz nenhum tipo de seleção do seu público, então a gente não dirige as nossas ações para as pessoas com limite etário, ou com, por exemplo, um desejo, né? Ah, eu quero me profissionalizar, ou não, eu quero fazer dança porque eu tenho interesse, quero saber um pouco mais, ou até eu quero fazer dança para o meu bem-estar. Corpos também, né? Qualquer corpo, porque na verdade todo corpo dança, né? Se a gente estava no baile aqui agora, e eu posso imaginar muitas pessoas diferentes no baile comigo, porque meu corpo naturalmente é um corpo móvel, né? Meu corpo naturalmente é mobilidade, portanto, meu corpo naturalmente é dança. Então, a gente podia estar com essas pessoas, trabalhar com essas pessoas, construir a escola com essas pessoas. Em 2020, a gente se viu, então, nesse lugar onde nós também precisamos fazer uso das plataformas virtuais. Então, desde junho, a escola tem uma plataforma criada para as nossas aulas, e a gente recebe, assim, o nosso público virtualmente. E nós perdemos muitas pessoas. E isso é motivo de muita inquietação, porque são pessoas que realmente traziam uma dimensão muito múltipla, muito plural para o nosso trabalho. Além de que eram pessoas que realmente procuravam a escola porque não se sentiam no direito de procurar outros lugares, né? Então, é uma construção ainda muito grande, a construção do direito à arte e à cultura, e a gente vinha realizando isso, assim, com muito aprendizado, com muita emoção. Não é uma ideia romântica, né, que tudo é lindo e dá certo, mas realmente, assim, percebendo, né, com o nosso público aumentando e a gente alcançando essas pessoas. Esse desafio, então, da plataforma virtual, né, essa nova invenção que a gente está sendo convocado a fazer,
e além de tudo fazendo o que nós não sabemos fazer, porque eu pessoalmente nunca tinha tido uma aula de dança virtual, eu nunca tinha feito isso, né? E a gente se reorganizou como uma equipe de dança, assim como as outras equipes, a escola tem 10 áreas artísticas, também se reorganizaram. Mas essa perspectiva inventiva, ela também vai esbarrar numa lógica, que é a lógica deste lugar, né? E essa é uma lógica bastante com uma estética, né? Muito capitalista, né? Então, inclusive, nós não conseguimos usar o Zoom, por exemplo. A gente usa o Google Meet para fazer as nossas aulas, mas a gente não consegue usar o Zoom porque a internet dos nossos alunos, das nossas alunas, aqueles que, né, seguem conosco, mais periféricos, porque chegaram muitas pessoas, inclusive do Brasil inteiro, chegaram para fazer aula conosco, mas essas pessoas, quando a gente vai fazer aula no Zoom, elas não conseguem. O Zoom, ele tem uma questão técnica e tal lá, de uma exigência muito maior, né? E é muito complexo, por exemplo, tem pessoas que não têm um celular que vai suportar. Tem pessoas que não sabem realmente, assim, eu me deparei muito surpreendente com alunos e alunas que frequentavam, por exemplo, um centro cultural e que eu nunca imaginava que essas pessoas não têm internet em casa. Eu realmente nunca imaginava. E eu ouvi isso delas quando a gente foi procurando as pessoas, né, para o WhatsApp, para os grupos que a gente tem, para dizer desse retorno, dessa alegria, de retomar a escola. E eu ouvi de muitas pessoas que elas não tinham internet, como tenho ouvido de muitas pessoas que elas não têm mais trabalho. Portanto, se elas tinham internet, elas não conseguem mais pagar. Esses desafios, né, eles vão nos movendo, no sentido da gente buscar respostas, e agora eu vou pedir para a Thaís passar, então, e eu tentando construir, né, entendimentos, eu me apoio muito sempre, vou seguir pensando, né, no Freire que diz, não somos apenas objeto da história, mas seu sujeito igualmente. No mundo da história, da cultura, da política, constato, não para me adaptar, mas para mudar. Ou seja, alguma coisa vai precisar de mudar. A gente está aqui nesse lugar, mas é importante que a gente não se sinta muito confortável aqui, né? Que a gente seja sempre impulsionado todos os dias. Todos os dias, por exemplo, gente, quando eu estou em reunião, eu levanto essa cadeira, ela não pode ficar confortável para mim. A cadeira, ela, assim, se a gente fosse fazer um estudo do corpo humano, né, já tinha se demonstrado que uma cadeira é um lugar onde uma pessoa pode ficar 50 minutos. Isso um corpo já com uma musculatura, né, construída de uma determinada maneira, para ele se manter ali e tal. Seria o tempo máximo. Alguém quer fazer uma pergunta? Não? Então, imagina, hoje tem dias que eu passo 12 horas em reuniões que não acabam nunca mais, porque aí eu vou para a reunião, daí eu vou conversar com uma professora e é a tal da reunião, porque ela é aqui, daí eu vou para uma outra coisa da Fundação Municipal de Cultura e eu vou aqui assentada também, e depois eu vou assistir uma aula da escola, que eu acompanho essas aulas. Então, assim, eu instituir que eu não vou ficar sentada, né? E eu preciso instituir também que eu não vou olhar para a tela o tempo todo, porque a tela é muito limitante. E os meus olhos sofrem, os nossos olhos sofrem. Então, esse nosso corpo, que vai, essa maneira, né, de imobilizar o nosso corpo, meu corpo não está fora de mim, meu corpo sou eu. Isso que vai acontecendo, vai gerando, a coisa, vocês sabem, né, que a indústria de cadeiras, por exemplo, nunca vai fazer uma cadeira aparentemente desconfortável onde você não deite, né, a gente vai sentando, a gente fala, esse sofá é muito confortável, e a gente vai afundando nele, né, assim, e vai se desconectando de uma coluna, de um pé que empurra o chão, de uma musculatura, e aí, e mais ou menos, ou muito, acontece aqui também, nesse projeto tela aqui, né? Porque, na verdade, o projeto tela, ele não foi feito para ativar você, corpo. Ele foi feito porque aqui tem um tanto de coisa para fazer, a coisa, né? Eu me lembro, quando eu fui fazer mestrado, primeira reunião, minha professora falou, minha orientadora, vamos fazer no Skype. Eu falei, gente, mas para quê? Por que eu preciso no Skype com ela, né?
Posso ir lá, encontrar, ver, né? Imagina, gente, eu estou aqui sem ver vocês e querendo tanto saber, né? Eu falo que hoje, por exemplo, as pessoas não abrem suas câmeras nas aulas. Imagina uma pessoa que não abre a câmera, eu não consigo tocar na pessoa, mas meu olho não pode tocar na pessoa e o olho da pessoa não pode tocar em mim. Quantas coisas a gente está perdendo, né? Esse corpo é muito pouco provocado, muito pouco motivado, muito pouco mexido mesmo. Então, o que nós vamos fazer? Essa história que a gente está vivendo não é uma história para eu ser objeto dela, é uma história para eu ser sujeito dela. Então, eu penso que todos os dias, todos nós aqui, e olha, eu já falei isso, e a gente já realizou workshops na escola para a gente pensar sobre isso, a gente não está falando que a gente vai sair para a rua, né, e vai tirar a máscara, e vai se abraçar. Não, a gente não vai fazer isso. A gente quer defender a vida. Mas então, como defender uma vida que vale a pena, que é plena de vida, né? A Ana Pi também, quando ela faz o vídeo, ela nos lembra, a rua está lá, as pessoas estão lá, a realidade está lá. Vão correr para lá agora? Não, mas a gente vai entender o caminho que vai nos levar de volta, talvez lentamente. Os protocolos quais são, etc. Mas é muito importante que nós nos comprometamos nesse sentido, né? Que a gente cria esse compromisso. Eu vou pedir para a Thaís passar. Então, eu digo, né, que justamente essas práticas em dança, que eu acredito que podem nos ajudar, elas precisam estar em relação com a construção da realidade. E não essa realidade que a gente já está vivendo, mas outras. Aí, sobre essas praxes, as praxes que vislumbram de forma crítica e dialógica a equidade e a superação da opressão se realizam numa perspectiva histórica que reúne numa dinâmica de coimplicação o sujeito, o mundo e a cultura. Tal consciência propicia uma relação dialética entre denúncia e anúncio, a qual o risco é inerente. Assim, sugerimos que as praxes em dança sejam fundadas na ideia de inacabamento e vislumbradas como processo de construção do ser mais. Tal visão nega determinismos e se vincula a uma postura esperançosa, capaz de pensar caminhos para a transformação por meio de um permanente movimento de buscas e de rupturas. Então, assim, eu estou aqui realmente para convocar todo mundo que está aqui, e é muito bom estar aqui, porque é uma alegria saber com quem que a gente está agora, nesse momento. A simplesmente se sentir inacabado em todos os sentidos. Nada, nem eu, nem ninguém, nem a realidade, não tem nada pronto. E tudo vai ser construído, está sendo construído. E essa perspectiva do ser mais do Paulo Freire, quando ele diz, né, é preciso, né, trabalhar para que o homem seja mais. É isso, a gente não quer só o que está dado. Nós temos direito a muito mais, todas as pessoas. Portanto, que a gente, então, se envolva nessa busca por novos caminhos e por rupturas. Tá, aí você muda de novo, por favor. Lá no próximo, que a Thaís vai mudar daqui a pouco, eu digo que, para mim, essa epistemologia do Paulo Freire, né, que me convoca tanto, se reúne ao pensamento de Ailton Krenak, né, que tem aí produzido coisas maravilhosas, Jacques Rancière, que vai nos dizer, aí, né, ele tem o Mestre Ignorante, ele vai ter... esqueci o nome, gente, está lá na lista que eu mandei para vocês lá no material. Como é que é aquele livro? Vai vir na minha cabeça daqui a pouco. O Boaventura, que é uma pessoa, né, muito importante, e o Larousse, assim, e o Klaus Viana, que é uma figura da dança. Mas essas pessoas vão sempre nos lembrar dessa coimplicação ética, estética e política. O Larousse, que é um filósofo espanhol da educação, mas que tem afetado muitos pensamentos na arte, esteve conosco na escola. E ele nos fez uma pergunta: que escola vocês querem construir para a cidade de Belo Horizonte? Que escola, que dança, que estética em dança,
Que técnicas em dança? Com quem? Para quem? A gente quer construir como uma escola pública. E essa escola pública, hoje, é mais do que necessária, assim como todos os centros culturais de Belo Horizonte. E que, então, a gente tem que buscar esses caminhos. E o Rancière, que também, né, ele vai dizer, ele deu uma entrevista em 2020, agora, para um pessoal do Rio, em que ele diz que ele não acredita muito nas mudanças, nas quais, né, que as pessoas disseram, escreveram muito, que a pandemia seria o início de uma grande mudança, né? Por exemplo, um questionamento sobre o capitalismo, e ele diz que ele não tem certeza disso nenhuma, mesmo porque ele acredita nas mudanças que são construídas pelas massas. Ele acredita, aí ele diz, né, essa não aglomeração das pessoas, as pessoas não se juntam para pensar juntas. E diz, nesse mesmo dia, que, por exemplo, ele também duvida da questão das ações relacionadas com a educação e que são consideradas formativas neste espaço. Por quê? No espaço virtual, na tela. Porque aqui se estabelece uma relação muito vertical. E, de fato, existe aqui uma relação vertical. Eu estou falando sem parar, ninguém me parou, ninguém me perguntou, eu não fui afetada pelo outro corpo, para ver se eu mudo um pouco, para ver se eu mesma duvido de mim, falo, peraí, vou mudar aqui a coisa, né? Então, o Rancière que vai também dizer para a gente desse perigo que a gente corre nas relações, né, entre superiores e inferiores, né, esse lugar, quando ele fala do mestre ignorante, né, como que lá na tela, eu estou correndo sempre esse risco, né, tudo muito afirmativo, uma pessoa que fica falando, a outra fica escutando. Na aula, hoje, a gente está trabalhando muito para que as pessoas abram o microfone nas nossas aulas, porque a gente faz uma pergunta, estamos trabalhando para elas abrirem a câmera, imagina, vamos abrir as câmeras, vamos nos ver, aí elas abrem. Aí a gente faz uma pergunta, ninguém responde, né? E esse silêncio quase é um silenciamento. A gente vive, o nosso corpo aprende muito o tempo todo. O nosso corpo é um acontecimento, nosso corpo, um acontecimento contínuo de relações, de fluxos, né? E esses fluxos, assim, em que eu não falo, em que eu me sinto muitas vezes exposto. A gente tem um aluno, ele não aparece, mas é porque ele já disse, me sinto extremamente exposto, não consigo. Então, imagina quanta coisa sendo perdida, mas eu vou me agarrar ao Paulo Freire, ao Krenak, ao Rancière, porque então quais serão os outros modos de não se estabelecer essas relações em que essa política da verticalidade se estabeleça e essa distância entre as pessoas aumente. E vou me lembrar de Larousse me perguntando, que escola? De que escola? Qual é a escola que vocês querem para e com Belo Horizonte? Mais com do que para. O Klaus Viana é uma referência na dança, se alguém aqui, né, da dança vai saber, uma pessoa muito importante para quebrar muitos paradigmas. E se isso já foi feito, então, significa que é nosso papel, com essas palavras aí, né, muito caras a Paulo Freire, compromisso, radicalidade, rebeldia, reinvenção, subversão e rigorosidade. Paulo Freire gosta muito de falar de rigorosidade metódica. Por que uma rigorosidade? Um cuidado, né? Cuidado, essas coisas merecem cuidado, merecem a nossa dedicação, a nossa disposição. Eu acredito que com essas palavras, com o nosso desejo, com a nossa inquietação, com a nossa teimosia, nós vamos chegar às outras construções possíveis. Aí eu vou pedir para a Thaís mudar. E já vou começar, então, gente, enquanto a Thaís está mudando. Olha lá, olha, a Magui Mohamed é uma coreógrafa, dançarina francesa muito importante. Quando na França se instituíram, a França, né, como a política para a dança, ainda nos anos 80, ela instituiu, como nós aqui, né, lugares nas periferias para os artistas atuarem.
e construírem projetos. A Magui, ela se dedicou muito a um projeto, se dedica ainda, enfim. E ela diz, a dança nos convida a trabalhar para a ideia de liberdade. Eu realmente gostaria muito de trabalhar para a ideia de liberdade, para a ideia de igualdade, para a ideia de justiça. E a Pina que nos diz, dancemos, dancemos, porque senão a gente vai estar perdido. Então, eu acredito muito nisso, acredito muito que esse corpo em movimento move coisas, meu corpo em movimento, eu, né? Posso mover coisas, posso mover ideias, posso mover essa loucura, né? E nesse momento, inclusive, que esse mover seja com as pessoas que mais precisam e que têm o direito a isso. Esse é um direito de todos, enfim. Só para terminar, quando a gente fala, né, sobre uma dança, então, sobre uma estética, para mim também é muito importante, sempre foi, né, a escola vai nos levando para esse lugar, que a gente pensa que não existem modelos, que não existe um corpo. Eu tenho recebido, assim, inúmeras propostas de cursos, que são propostas assim, seja uma professora perfeita, vá aprender as coisas da dança clássica que nunca ninguém te contou, para você ser ainda mais eficiente, tenha o corpo perfeito que você sempre desejou ter, enfim, tudo que não é real. Isso não é real, a vida não é assim. Então, essa comercialização, essa banalização, essa espetacularização, coisas que a gente já estava construindo, assim, de outro jeito, outras visões, eu sinto que elas retornam com muita força. As pessoas que às vezes assistem um videodança, por exemplo, elas não veem que a gente está suando no palco. No palco não tem filtro, no palco não tem recorte, no palco eu não te digo o que você quer ver. Você vê todo mundo, você está com todo mundo. Então, é preciso, para mim, eticamente, que nós, quem trabalha com dança, quem trabalha hoje, né? Estou falando de dança porque aqui a gente está falando dançar para não dançar, mas que a gente está falando um pouco das artes em geral, que a gente não construa esses mundos e essas crenças tão perversas aqui nesse lugar, mas que a gente construa um espaço, se é que a gente vai ficar aqui nos preparando para sair daqui, mas que aqui também seja um espaço de uma vida que acolhe, né? De uma vida que constrói, de uma vida que propõe, e não de uma vida que se impõe, de uma forma impossível. Agradeço muitíssimo, vou gostar muito de responder perguntas. Escrevi o texto, se vocês quiserem comentar o texto, eu digo assim depois, né? E eu tenho um convite, então. As cartas dançadas foram a primeira ação que a equipe de dança da Escola Livre de Artes realizou na pandemia. Nós não estávamos trabalhando ainda, e nós, como a nossa equipe de dança, aliás, profissionais maravilhosos, eu realmente quero dizer o nome deles aqui, porque toda vez que eu falo da escola, eu acho muito importante, né, essa perspectiva de que a escola é muita gente, a escola é uma história, a escola é uma construção, uma coisa grande, e que vai todo dia ali acontecendo. Hoje eu trabalho numa equipe que tem Marise Diniz, Samantha Viana, Joelma Barros, Rodrigo Antero, Karina Colasso, Consuelo Rosa e Evandro Passos como meus grandes companheiros de trabalho, aliados no nosso desejo de realmente propor possibilidades, né, de uma vida mais, de um movimento, né, muito melhor, assim, de vida, enfim. E aí a gente resolveu que a gente faria as cartas dançadas para os nossos alunos e alunas. Então, cada um de nós, assim, um a um, escreveu essa carta, né, que eu disse lá para vocês, que é o dever de casa. Tem um professor na escola que fala que é o prazer de casa, gente. O prazer de casa é construir uma carta dançada. Ela pode ser uma imagem, ela pode ser uma fala, ela pode ser um vídeo, né? Mas o que vai chegar? Para quem que vai chegar? Nós optamos por fazer áudios. A gente queria tirar as pessoas. Em abril do ano passado, a gente já estava muito apavorado com o fato das pessoas estarem, né, vivendo
através de imagens, e a gente queria acionar outros sentidos. Então, a gente gravou as nossas cartas dançadas e foi esparramando elas para alunos, alunas, enfim, tentando construir uma rede. Os estudantes da nossa escola. Professores, professoras, enfim. E a gente seguiu, a gente gostou muito, e aí, vira e mexe, a gente está fazendo nossas cartas dançadas aí, em várias ocasiões, esparramando. Como realmente o nosso desejo é construir uma rede, eu convido vocês a fazer parte da nossa rede. Então, pensem quem merece, quanta gente merece receber uma carta dançada, né? Imaginem, para quem? Para quem uma carta dançada? Escrevam uma carta dançada, façam uma carta dançada, dancem. E compartilhem isso com as pessoas. E vamos fazer um mundo mais dançante. Vamos mover o mundo. Esse é o meu convite, mas eu disse que eu estou à disposição para falar mais com quem precisar. A Thaís falou, né, que vocês podem fazer perguntas sobre, mas eu estou super disponível para falar da escola, para falar sobre o texto, enfim, depois, posteriormente, no grupo, além das perguntas aqui, tá bom? Mas agradeço muito por essa oportunidade. A escola precisa ser conhecida. A escola vai fazer 23 anos em novembro, e tem muitas pessoas de Belo Horizonte que não conhecem a escola ainda, e hoje, justamente, tem gente que faz aula do Canadá na escola, e tem a minha vizinha que não sabe que a escola existe. Muito, muito, muito obrigada. Enfim, sigamos corajosamente. Márcia, você gostaria que eu passasse aquele outro vídeo agora, ou a gente... Vou passar ali no final para terminar? Pode ser. Pode? Porque vai ter o sorteio ainda, e tem perguntas aqui, uma pergunta aqui da Valéria no chat. Você consegue, se você clicar no balãozinho aí, você consegue ver já a vi dela. Muito bem, isso mesmo, claro. O Valsilton, ele está dizendo... Hã? A Valéria. Eu li o nome assim, Claro, exatamente. Dança como construção de conhecimento, dança como produção de criticidade, dança como produção de outras realidades, dança como forma de estar no mundo, dança como forma de denúncia, de interrogação. Aí, né, por isso, então, justamente, todas essas pessoas que dizem disso, né, a dança... Inclusive, por isso, né, ela não é simplesmente alguma coisa que está em função de outra, ela já é muita coisa. Concordo plenamente. O Tiago está falando de um desentendimento do livro... Não é o livro da... eu vou lembrar, Tiago, mas não é o desentendimento, não. Os livros do Rancière, que eu cito mais, é O Espectador Emancipado, O Mestre Ignorante... E... eu vou buscar meu xerox aqui, peraí. Tá tudo aqui. A Partilha do Sensível, claro. É porque eu fico pensando no afeto com esse título, e é A Partilha do Sensível. Uma dúvida, você disse que a escola não faz discriminação de idade, conhecimento. Como são montadas as turmas, se é um processo seletivo? Não há um processo seletivo. Aí é que tá. O que acontece? Deixa eu tentar explicar isso rapidamente, né, para a gente conseguir falar de outras coisas, caso surjam outras perguntas. A escola abre as inscrições. Por exemplo, quando tinham centros culturais, a escola, elas eram via internet e presenciais. Então, a pessoa podia ir lá nos centros culturais e no núcleo, chama NUFAC. É um núcleo onde a gente se reúne, lá no prédio amarelo, edifício central da Praça da Estação. Então, as pessoas podiam ir ali e se inscrever em várias possibilidades, enfim, porque a gente tem cursos dentro de um processo de longa duração, um percurso que dura 4 anos. Ou cursos que são como oficinas, que duram 2 meses, 3 meses, 4 meses, enfim. Essas pessoas se inscrevem e formam as turmas. Se chegar, a gente já recebeu,
por exemplo, se você tiver 300 inscrições, normalmente chega a 1/3 dessas pessoas. A gente já tem, se chama Escola Livre de Artes Arena da Cultura. Eu vou colocar o endereço dela aqui, tá? A gente já sabe, se tiver 300, a gente vai receber 1/3 dessas pessoas. Normalmente é assim. Então, por exemplo, a gente já recebeu 100 pessoas para uma turma. Nós separamos as pessoas e fomos conduzindo esse processo, também mostrando para elas que ali precisava de um compromisso, porque a escola não faz uma seleção, mas ela pede que essas pessoas possam nos atender em 4 aspectos: pontualidade, assiduidade, colaboração para o grupo de trabalho e uma presença qualificada, que é muito parecido com essa colaboração. A colaboração para o grupo de trabalho ela é fundamental, porque a gente vai ter numa sala de aula uma pessoa de 18 anos e uma senhora de 68. Então, é preciso que eu queira colaborar para que isso aconteça, né? Se eu chegar ali, por exemplo, se eu não sei esperar, a pessoa está explicando uma coisa, a outra fez uma pergunta, e eu acho que preciso de mais, né? Eu quero uma aula mais forte, etc., não posso esperar, não vai funcionar. Então, essas pessoas, nesse tempo que elas passam conosco, a gente normalmente realiza 4 aulas, para que as pessoas conheçam a escola, porque a gente diz que elas também vão selecionar se a escola serve ou não para elas. Normalmente acontece uma evasão natural, essas pessoas vão desistindo, principalmente quando a gente fala da assiduidade, da pontualidade. Então, elas falam, porque aí a gente faz uma entrevista com as pessoas, e muitas, eu adorei, eu amei, mas eu não posso chegar no horário, só na quarta. Aí a gente fala, mas então não tem jeito, né? Então, a gente realmente, assim, quando a gente precisou, que nós tivemos, assim, 120 pessoas, nós conseguimos fazer 2 turmas, nesse caso, e a gente, então, criou uma oficina mais curta para as outras pessoas, para elas também, para que elas não fossem embora, para que elas tivessem uma experiência. Porque no nosso caso, tem pessoas do nosso público que, se elas não ficarem, elas podem sentir que, de fato, isso não é para elas. E isso é a última coisa que a gente pode construir num espaço público, onde a gente diz que a gente quer promover o acesso. Então, assim, a gente realmente tenta construir esses caminhos para que essas pessoas fiquem, e se não é nessa turma, então, que a gente inventa uma possibilidade, mas que elas vivam alguma experiência de formação e compreendam que sim, que se elas quiserem, elas têm direito a isso. Não, a escola não trabalha com a dança como terapia, eu já disse isso, né, mesmo porque eu vou ter que dizer isso, assim, muito, muito claramente, como uma artista, eu sei que a dança pode ter 1000 funções. Vou falar para vocês aqui uma coisa que eu falo para os alunos e para as alunas. Essas 4 aulas, a gente faz com as professoras e professores que vão, né? Se precisar de mais, vai arrumar mais, mas enfim. E eu participo de todas. E eu falo para danar. Vou lá falar, assim, né? O que eu digo? Olha, você pode estar achando lindo, você pode estar achando uma delícia, você pode estar achando que é uma terapia, mas nós não viemos aqui para nada disso. Então, se a pessoa estiver achando isso, estiver construindo esse entendimento, nós estamos ali para construir conhecimento e para construir o direito, a arte com aquilo que a arte é em si, né? Ela já é muita coisa. É lógico que eu sei, adorei fazer a respiração do yoga, tenho certeza que tudo que a gente, né, vocês escutaram a respeito da questão da saúde na palestra passada, é lógico que é super importante, porque sou eu o corpo que vivo isso. Mas eu, corpo, numa aula de dança, eu quero viver o que a dança pode me trazer, como exatamente um espaço de construção de conhecimentos, de acesso a saberes, né? Saberes no sentido que eu também trago saberes no meu corpo. Eu também sou saberes. E isso que eu tenho em mim para eu acessar colaborativamente com as pessoas que estão ali, não é uma sessão de terapia, mesmo porque não seria justo. Larouça disse isso. O direito não pode ser roubado.
Quando a pessoa fala assim, nossa, mas a pessoa não pode nem chegar atrasada, eu respondo assim, ela tem o direito de ser pontual. Ela tem o direito de ter uma aula inteira de dança, desde o início até o fim, numa estrutura, numa aula bem construída, preparada, pensada, planejada. Isso é um direito. Então, eu entendo que é claro que a pessoa, né, pode se sentir muito bem, etc., mas a gente não vai lá para isso. E acho que, inclusive, a arte, às vezes, faz a gente se sentir muito mal. Isso também faz parte. Eu não vou ver um espetáculo para eu sair de lá feliz. Eu vou ver um espetáculo para conversar com aquelas pessoas que estão ali para tentar entender o que elas querem me dizer. Muito bom. Uma condição virtual de dança. Como é que esse corpo, né, esse nosso corpo aí pode existir desse jeito? Olha, a gente tem se perguntado muito isso, a gente tem se provocado muito. Por exemplo, a gente tem essa coisa da tela, de não estabelecer a tela como verdade, de trabalhar a autonomia das pessoas, porque eu posso me virar, se você estiver me dizendo aqui, né, para eu sentir minha escápula, para eu projetar o meu braço, eu falei isso, né? Eu não estava vendo vocês. Vocês também não precisavam estar me vendo, porque se eu penso na minha escápula, localizo ela, né, lá nas minhas costas, e começo a pensar que eu vou estender meu braço, a professora está vendo. Se ela viu lá, não, peraí, aí ela vai falar, vamos abaixar o ombros, organiza a sua cabeça, mais espaço para a sua cervical, né? Então, eu posso construir isso, eu tenho essa autonomia. Eu posso usar outros olhos, porque por incrível que pareça, gente, meu olho não está só aqui. Eu tenho um olho lá nas minhas costas, meu corpo tem volume. Então, assim, eu preciso acessar esse volume. Eu sei que ali tem uma porta, eu não estou olhando para ela. Eu sei que aqui está o computador, tem uma luz vermelha na minha frente. O que isso pode provocar? A gente tem trabalhado muito com isso, essa perspectiva de sempre provocar essa outra dimensão da nossa percepção, também no espaço virtual. Sabemos que a gente está perdendo muito, muito. E estamos nos dedicando a tentar construir essas outras experiências aí. E, assim, temos tido respostas que nos deixam, enfim, esperançosas, assim, né? Numa perspectiva de que o ano passado, no final do ano, as pessoas escreveram cartas dançantes. A gente pediu para elas escreverem nossas cartas. E elas escreveram para nós, contando das experiências nas aulas virtuais, que revelaram muita coisa. E assim, e a gente tem, né, o nosso trabalho na escola, eu acho que isso vai fazer também, né, construir essa compreensão de como a escola trabalha. Na dança, a gente tem 4 eixos. A educação somática, mas assim, a educação somática é um nome difícil, complexo, mas a gente pode entendê-lo como consciência corporal ou trabalho sobre si. Por isso é que eu falo da minha escápula, da minha cervical, eu preciso me conhecer, sou eu que danço. Né? Se uma pessoa que toca violão conhece um violão muito bem, se a Inês que está aqui conhece um teatro muito bem, conhece a voz dela, conhece o corpo dela também, que é teatro, é tudo. Então, imagina, eu em dança preciso me conhecer. Então, a gente tem estudos nesta linha, em todas as turmas, esses 4 eixos precisam existir em qualquer experiência na escola de dança. O eixo técnico, que é uma perspectiva técnica, que está a meu favor e não contra mim, de uma perspectiva da criação e da autoralidade. Então, isso é uma coisa de viés contemporâneo, né, da nossa autoria nos processos em dança, e da perspectiva da fruição. Fruição, a gente, quando estamos, né, presencialmente, a gente vai muito assistir espetáculos, ver exposições, enfim, tudo aquilo que possa dialogar com os processos dentro da sala, e também agora a gente tem assistido vídeo junto. Por exemplo, esse vídeo da Ana Pi já foi visto na escola, né, no workshop a gente trabalhou com esse vídeo, enfim. E esses aspectos, então, justamente para criar uma dimensão, né, de dança mais expandida, né, uma ideia mais complexa de dança. E aí a gente está tentando, né, quando a gente fala do virtual, estamos tentando manter isso também no virtual, estamos tentando. Essa pergunta é muito, muito, muito difícil.
Quais são as reais perspectivas de futuro para a sua escola, se as condições de trabalhar já estiverem realmente dadas? Será que esse seu sentimento de que se perde muito não tem relação com a sua dificuldade de se adaptar ao novo universo que se abre agora? Um monte de gente, né, tem falado muito sobre isso. Eu sou uma pessoa que gosta dos contrapontos. Então, e como eu já sei que não existe verdade absoluta em lugar nenhum, em cada lugar tem uma parte da verdade. Tem muito artista dizendo que descobriu aqui nesse espaço um lugar muito interessante para trabalhar, para ampliar a pesquisa, que a tecnologia, né, assim, vai gerando novas poéticas. A gente tem escutado isso. Agora, temos escutado pessoas que estão chegando, por exemplo, de São Paulo e estão dizendo que isso é genial, porque, afinal de contas, essa escola se tornou mais inclusiva. Eu não estou em Belo Horizonte, mas eu posso estar aqui. Porém, para a escola, para aquilo que ela é historicamente, eu prefiro ser o contraponto e acreditar que é possível construir outros modos onde as pessoas possam estar para viver as suas experiências formativas, além desse. Esse pode continuar a existir? Pode. Mas eu pessoalmente, não vou trabalhar para que ele exista só ele. Eu quero seguir trabalhando para que existam muitos outros, que inclusive sejam espaços democráticos. É um pouco isso. Agora, eu como artista trabalho aqui nesse espaço, faço espetáculo, mas estou morrendo de saudade da rua, do palco, das pessoas, do cheiro, né? Quando a gente tocou com uma colher, a gente pode tocar com a nossa mão e a gente pode tocar no outro também. O outro corpo me ensina muito sobre mim. Tocar um outro corpo é um presente. Uma pessoa quando a gente, né, faz um exercício de 2, que é um contato e improvisação, significa que um outro corpo se disponibilizou para mim. Isso é muito grande, é muito aprendizado nesse lugar. Então, tem aprendizados aqui? Tem. Agora, eu gostaria que nós tivéssemos direito a todos os outros também. Acho que é um pouco isso. Mas a dança como arte, não só como status, pode ter experiências dessa ordem pelo virtual. Fico pensando a dança como arte, sem o olho do outro para transformá-la em arte. A viagem minha? Provoco isso para pensarmos como no universo virtual, exerço fruição e estado e trago esse conjunto de dança e idade para o campo das artes. Sabe o que eu acho? Sabe o que a gente tem dito na escola, gente? A gente tem feito milagres, na nossa opinião. Pelo que a gente escuta das pessoas. A gente escuta, assim, desde o ano passado para cá, depois da aula, a gente avalia os nossos processos, tem muito essa perspectiva da escuta, porque não tem nada pronto. Toda turma que começa, não tem nada pronto, a gente não tem como é que chama isso? Aqueles conteúdos programáticos, né? Essa turma vai estudar, não existe nada disso. Tudo é construído a partir do momento em que a gente vê as pessoas e conhece as pessoas. A gente saca quais são as diferenças dentro da turma e tal, as riquezas. Vou falar aqui, a gente tem uma turma que tem uma cadeirante. A gente acabou de construir com este grupo um trabalho todo aqui, né? Cada um criou uma pequena célula de um videodança, dançando com a cadeira. Cada um do seu jeito. O que nós escutamos dessa aluna foi: eu nunca me vi separada da minha cadeira. Eu estou vivendo um momento muito diferente, em que eu não sou uma cadeira. Eu acho tudo isso muito grande. Isso aconteceu aqui, aí dentro, aqui. Mas, ou seja, o que eu digo para a minha queridíssima equipe de trabalho, que é assim, maravilhosa? Eu digo, nós estamos subvertendo esse lugar. Não é a tecnologia que é legal. É a gente que faz ela servir para coisas legais, para coisas sensíveis. Então, a potência do humano, assim como a revelação do humano, né, que tem sido tão triste, mas a potência do humano, ela é muito grande, a ponto de transformar uma tela num lugar que proporciona a uma nossa aluna viver esse tipo de intensidade na experiência em dança que ela tem, que é muito intensa para nós também. O corpo chiclete, pois é, sentiu falta do outro, né?
Enfim, então, assim, eu acredito, sabe, que quando a gente se dedica, as coisas se transformam. Eu acredito muito nisso, eu tenho vivido isso. Mas eu estou num momento, meu tempo de hoje é um tempo muito da inquietação, muito das perguntas, mesmo porque, quando eu escutei assim, de uma pessoa. Ah, e agora o audiovisual realmente vai ser o suporte de todas as artes. Eu fiquei muito incomodada. Eu acho o audiovisual muito legal. Mas, assim, ele vai ser o suporte de todas as artes. Será? Será que vai caber? Então, eu prefiro. É, eu quero seguir com as minhas perguntas. Eu sou uma pessoa, desde muito tempo, eu tenho muitas perguntas. E eu vou ir sendo movida por elas. E como, né? E a escola não sou eu, né, gente? A escola é uma escola. E a gente vai construindo os nossos entendimentos ali, colaborativamente. Mas eu sempre tenho trazido muito essa provocação do que vai ser possível fazer também fora daqui. Hoje, o meu corpo chiclete sentiu muita falta do outro e outros corpos desenhando potencialmente no mesmo espaço comigo. Pois é, então, Jéssica, eu espero que você possa imaginar que nós estávamos com você, que você era muito importante para essa experiência acontecer. Assim como, de fato, somos todos muito importantes, todas, todos, para a gente mover alguma coisa, né? Com certeza. Obrigada, né, Thaís? Chegou a hora, né? Eu vou agora, então, Márcia, obrigada, viu? Eu vou exibir, então, o vídeo final que você tinha me passado, tá bom? Tá. Vou compartilhar minha tela aqui. Eu só falar uma coisa, gente, esse vídeo me provoca muito. Então, esse vídeo tá aí também para provocar vocês. Esse vídeo me diz das coisas que não cabem dentro da tela. Por isso que ele tá, assim como a Anapi maravilhosa, né? Mas é isso, vamos lá, então.
Pegou cachorra, sou gatinha, arrasou, viado, arrasou, viado. Vai, toma, toma, vai, toma, salve. Vai, toma, vai, toma. Vai, toma, vai, toma, salve. Vai, toma, vai, toma. Eu sei que tudo vai ficar bem. Gente, o projeto lá da Favelinha também é um espaço muito interessante para quem quer fazer algum tipo de pesquisa sobre um centro cultural totalmente independente. Enfim, ele não tem nenhum recurso da prefeitura, né? Os nossos centros culturais estão dentro aí, geridos pela Fundação Municipal de Cultura. Esse centro cultural não, ele é uma coisa que acontece, que nasce, que surge dentro da comunidade do aglomerado da Serra, em Belo Horizonte. É muito interessante de também descobrir alguma coisa sobre esse lugar, a Negona, né, essa figura que aparece, enfim, esse vídeo foi feito aí um pouco para falar da trajetória dela. Ela tem toda uma trajetória em projetos aí sociais, digamos, ela não estudou na escola, mas num outro projeto em Belo Horizonte, e ela vai ajudando aí na configuração desse centro cultural, enfim, lá na Favelinha, e aí aparece um centro cultural da prefeitura que eles usam, né, quando eles estão em atividade para fazer algumas aulas, ensaios, etc. Tem uma sala aí de dança que eu coloquei aqui no chat, a gente vai terminar, eu coloquei no chat o endereço onde tem informações sobre a escola, tem assim, Escola Livre de Artes Arena da Cultura, quando chega nessa página, Arena da Cultura, que é o projeto do qual eu estou falando com vocês aqui agora, e Integrarte. Integrarte é uma outra coisa, que é um projeto da escola para agentes da educação. Mas então, lá nessa mesma página, você pode acessar o Plano Político Artístico Pedagógico da escola, que envolve suas 10 áreas, pode acessar o documentário criado, né, deveria ter sido lançado mais ou menos no início de 2020, mas a gente lançou ele no final do ano passado, que é um documentário e um livro que deveria, né, assim, funciona um pouco como, ele ainda é virtual, funciona como um resumo do nosso plano político artístico pedagógico. E é isso. Eu vou pedir para a Thaís colocar esses vídeos também no WhatsApp de vocês, do grupo, porque aqui, né, a gente vê com uma certa dificuldade. Eu não sei se era a minha conexão não é muito boa, não. Conexão. Enfim, obrigada, viu? É isso. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta para a Márcia? A Val está com a mão levantada. Val, você gostaria de pontuar alguma coisa? Eu acho que eu já fui contemplada, obrigada, Márcia. Já fui contemplada por algumas coisas. Eu sou do corpo, e tem algumas coisas que eu compactuo, outras coisas que você me fez ir para casa pensar. Com relação a isso, eu sou coreógrafa, trabalho nisso há quase 40 anos, na companhia de dança, e para nós a maior dificuldade nesse instante está sendo a comunicação de estados por esse universo virtual. Em especial porque a gente sempre dividiu esses estados como produção de elementos que vão sedimentar discursos nossos, coreográficos, por exemplo. Então, tem sido bem difícil, mas eu fico imaginando a sua escola como uma produção de elementos, né? Produção de elementos que vai nos fazer descobrir, nos tornar pessoas mais críticas. Aí eu fico pensando nisso quando elementos artísticos, mas eu tenho que pensar um pouco mais. O que vocês propõem ali, a escola como um elemento, a linguagem dança como arte, e nesse instante a comunicação pelo universo virtual. Ainda me é muita resistência, preciso te dizer isso. Mas
é o que temos para a hora, né? Eu acho que é por aí. Obrigada, viu? Obrigada por tudo. Obrigada a você. Vamos seguir pensando, né? Muito importante isso. A dúvida, bora para a dúvida, bora para o talvez. Márcia, gostaria de agradecer mais uma vez, viu, pela sua participação aqui hoje com a gente. Eu vou fazer agora o sorteio rapidinho do livro, tá bom, gente? Vou compartilhar de novo minha tela aqui para a gente sortear. Só um minutinho. Vamos lá. Afrobradense, é a Sandra, eu acho, eu não lembro, porque tá como o e-mail que entra, né, na sala. Depois me manda uma mensagem aí me falando o nome, que eu vou entrar em contato no WhatsApp e a gente... Ah, então ótimo. Aí eu vou entrar em contato no WhatsApp, você me falar qual que é o livro que você vai querer e pegar seus dados direitinho para a gente enviar após o término. Gente, agradeço mais uma vez a participação de vocês aqui hoje. Márcia, muito obrigada pela palestra maravilhosa. Ficou muito feliz em ter você aqui. A gente se encontra novamente na segunda, dando continuidade a esse módulo do Festival de Ideias, Fazeres, Tradições e Inovações Artísticas e Culturais. É hora de se reinventar, com a palestra da Inês Peixoto, Teatro Imersivo Online. Então, muito boa noite a todos vocês, todas, todes. Boa noite, Márcia. E até segunda. Obrigada, gente. Saúde. Boa noite. Boa noite. Esperança, saúde, coragem. Obrigada. Tchauzinho.